Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos aqui estudando a segunda epístola do nosso tão amado apóstolo Pedro e chegamos no capítulo 2. Pedro havia falado, capítulo 1, nos últimos versículos, a respeito da interpretação bíblica. A Bíblia não é de particular interpretação e ele deixa bem claro que os grandes homens de Deus, os profetas, eles foram inspirados por Deus. Inspiração tem por conotação soprar para dentro de. Alguns teólogos dão a definição de respirar. Eu estou caminhando aqui com alguns teólogos, dentre eles o Norman Gasley, que traz a conotação, a definição de soprar para dentro de. Eu vejo mais coerência. E Pedro, então, dentro desse cenário, desse contexto, falando que a Bíblia tem uma interpretação e precisamos estudá-la no todo, os mais de 31 mil versículos bíblicos, para entender, então, o que Deus está falando, querendo de cada um de nós, toda a humanidade, uma vez que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. O rolo sagrado, as sagradas letras, estão para nos dar o norte, a orientação, e apontam para um plano perfeito, bendito e precioso, elaborado pelo próprio Deus e colocado por Ele mesmo em execução. A honra, a glória e o mérito, o enaltecimento, somente a Ele pertence. Quando ele elaborou o plano, não houve ali conselheiro. Quem estava com ele? Ele, que é um Deus perfeito, estabeleceu um plano com muita sabedoria para resgatar a humanidade que, devido ao pecado do nosso papai Adão, que na ocasião era o nosso representante, cabeça federal da humanidade, agora, a partir de Gênesis capítulo 3, é o capítulo que narra a queda, toda a humanidade está destituída da glória de Deus. Toda a humanidade estão escondidos entre árvores, foge de Deus. E o próprio Deus, o Deus autossuficiente, que não tem necessidade, não existe nada fora dele que ele necessita, ele é completo nele mesmo. Ele, por amor, para benefício da humanidade perdida, em um estado caótico, funesto, ele, o próprio grande eu sou, toma a iniciativa de vir nos salvar, buscando o que estava perdido. Cada um de nós que trazemos em nós o pecado imputado, o pecado do nosso papai Adão. Deus, então, na plenitude dos tempos, ele envia o segundo Adão, o precioso, o amado, o Cordeiro Santo, sem ruga, sem mancha, sem mácula, o Santo de Deus, para que o Santo de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomasse sobre ele os nossos pecados e levasse sobre ele ali até aquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota. E ali ele então, como nosso representante, substituto, nosso fiador, tomasse todo o cálice da ira de Deus e ali ele recebesse o peso da indignação, da ira do nosso Deus sobre os nossos pecados. Quando ele diz está consumado, no grego, a conotação é feito. Ele cumpriu
a missão e quando cremos nele de todo o coração, por ele ter satisfeito a justiça de Deus Pai, a justiça dele nos é imputada e, uma vez tendo a justiça de Cristo imputada a cada um de nós, quando cremos em Cristo de todo o coração, ao contrário de inimizade, distanciamento do nosso Deus, nós, então, passamos a desfrutar de comunhão, relacionamento, intimidade, sintonia com o grande Eu Sou. Agora, quando cremos em Cristo de todo o coração, somos cidadãos dos céus, somos família de Deus, filhos de Deus por adoção, com todos os privilégios de um filho legítimo. Então, Deus, ele nos deu a sua bendita e preciosa palavra. Devemos, então, seguindo a ordem, a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, examinar as Escrituras, porque nós cuidamos ter nela a vida eterna, nas Escrituras, e são elas que testificam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, então, aqui adentrando ao capítulo 2, ele vai tratar do assunto dos falsos profetas e dos falsos mestres. Observe que a Bíblia, sendo um todo, os aproximadamente 40 escritores bíblicos, eles vão na mesma direção. E o apóstolo Paulo já havia nos alertado, no livro de Atos dos Apóstolos, que depois da sua partida, da partida para a eternidade do apóstolo Paulo, se introduziria entre nós, observe, irmãos, que é entre nós, o rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é dentro dos nossos arraiais, são apóstatas que abandonam a fé, mas não saem dos nossos arraiais, permanece dentro dos nossos arraiais, ensinando o que Jesus nunca ensinou, o que os apóstolos nunca ensinaram, profetizando o que Deus não deu ordem para que seja profetizado. Então, Paulo deixa bem claro que adentraria ao nosso meio os lobos devoradores. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo 28. Olha a orientação do apóstolo Paulo para a igreja do primeiro século, para aqueles líderes ali e para nós hoje, igreja que cremos em Cristo todo o coração do século 21. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. A orientação do apóstolo Paulo para nós líderes, os nossos amigos e irmãos ali no primeiro século, e nós hoje, que temos uma chamada específica para cuidar do rebanho. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Qual é a finalidade da liderança? Apacentar o rebanho, alimentar o rebanho, defender o rebanho das falsas doutrinas, das heresias, das falácias, cuidar do rebanho, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O rebanho tem um grande valor para Deus, pois foi o próprio Deus que resgatou o rebanho com o seu próprio sangue. Foi o eterno Filho de Deus que nos adquiriu para ele mesmo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, entrarão no meio de vós, estarão dentro do arraial, que não perdoarão o rebanho. Está claro, irmãos, esse ensinamento não tornou-se obsoleto, não caducou, é vigente, é doutrina para os nossos líderes ali no primeiro século e para nós hoje no século 21. E que dentre vós mesmos,
dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem qual é o escopo dos lobos devoradores, dos falsos líderes, para atraírem os discípulos após si. O que nós devemos fazer então, irmãos? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O que Paulo fez, irmãos? Ele pregou todo o conselho de Deus. E nós devemos andar nas pisaduras do apóstolo Paulo e pregar todo o conselho de Deus. Ensinar a Bíblia num todo ao rebanho. Bíblia é alimento de ovelha. E quando o rebanho se encaminha para o templo, o que fazemos semanalmente, nós queremos, irmãos, adorar o nosso Deus, louvar o nosso Deus, mas estamos ávidos para ser alimentado pela Bíblia. Não estamos ali para ouvir história do sítio do Pica-Pau Amarelo, história da Turma da Mônica, história da Pantera Cor-de-Rosa. Não, não, 1000 vezes não. Ali estamos e nos reunimos semanalmente para comer o rolo sagrado, as sagradas letras. Então, nós precisamos entender que dentre nós surgirão falsos profetas, falsos mestres, e nós devemos estar com o rolo sagrado, as sagradas letras, aberta. Em que sentido? Está tomando tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, para estar saturado de Bíblia, para quando aquilo que é falso, que é engodo, que é falácia, que é engano, aquilo que não tem coadunação com o nosso aferidor, com a verdade, com a palavra do nosso Deus, que é o nosso manual, a nossa bússola, regra de fé e prática, ser rechaçado. Nós precisamos ter a mesma postura do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não transigiram com o ensinamento falsificado, que é um câncer que vai minando, solapando o rebanho e causa um estrago. O mesmo apóstolo Paulo ainda, falando agora, em outro momento, a igreja que estava na cidade de Filipos, aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no primeiro versículo, ele nos doutrina dessa forma, nossos irmãos e amigos ali na cidade de Filipos e nós hoje. Igreja que cremos em Cristo de todo o coração, no século 21, no contexto odierno, em nossos dias. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então nós, irmãos, precisamos ensinar Bíblia, orientar o rebanho, compartilhar da verdade que nos feriu com os nossos amados irmãos, para que não sejam arrastados por qualquer vento de doutrina. Pedro, na mesma esteira, na mesma linha, direção do apóstolo Paulo, então, ele traz um alerta no capítulo 2 da sua segunda epístola. Ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição,
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, irmãos, saliento aqui essa frase, e muitos seguirão as suas dissoluções, as suas ideias. Esses muitos aqui são os de dentro do rebanho, que por não terem um conhecimento bíblico sólido, consistente, está bem fundamentado biblicamente, são levados e arrastados por ensinamentos não bíblicos. Alguns ensinamentos que aquele que fala usa muitos versículos para dar uma aparência de estar fundamentado biblicamente, mas é heresia. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O evangelho genuíno e verdadeiro nos leva a viver a nossa fé, entendendo que fomos chamados das trevas para a luz. Fomos arrancados do charco de lodo para vivermos em novidade de vida. Se dissermos que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé e vivemos chutando a graça de Deus, cuspindo a graça de Deus, tendo a graça de Deus como algo debalde, inútil, nunca fomos alcançados pela graça de Deus, porque quem foi um dia alcançado pela graça de Deus mediante a fé, vive diariamente para agradar aquele que o alcançou. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. A avareza é o amor demasiado ao dinheiro. Esses falsos profetas e falsos mestres, eles têm uma finalidade: dinheiro, viver à custa do suor alheio, enganando aqueles que não têm conhecimento bíblico. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Deus irá, no tempo dele, julgar os falsos profetas. Deus irá, no tempo dele, julgar os falsos mestres. Nós precisamos ter cuidado da nossa própria vida e ensinar os nossos irmãos a palavra do nosso Deus, pois a palavra do nosso Deus é firmeza para o rebanho, como deixou claro ali no texto que eu aludi, de Filipenses, Paulo doutrinando os nossos amigos e irmãos que estavam na cidade de Filipos. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, os anjos que não guardaram o seu primeiro estado, mas se rebelaram contra Deus ali, junto de Lúcifer, Deus os julgou. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, Deus os sentenciou. E eles estão em prisões eternas, no Tártaro, no mais profundo do abismo, e estarão lá até o dia do juízo. Pedro está dizendo aqui que haverá juízo, que Deus é aquele que pune o erro, e ele julgou e sentenciou, ele, Deus, o próprio Deus, os anjos que não guardaram o seu primeiro estado, mas se rebelaram contra ele. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo,
E Deus fez mais, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Noé ali estava na sua geração, proclamando a palavra do nosso Deus para a sua geração. Uma geração perdida, uma geração incrédula, que dava de ombro para a pregação feita pelo nosso amado irmão Noé. Uma geração que estava em um charco de lodo, estava num estado tenebroso e funesto, mas o Deus justo, todo-poderoso e que faz justiça, colocando tudo no seu devido lugar, preservou Noé e a sua família. Assim também nós, irmãos, seremos preservados, cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração e permanecemos nele, arraigado e fundamentado, plantado, calcado até o término da nossa carreira. Também seremos guardados pelo nosso Deus. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Irmãos, assim como Noé foi chamado para difundir, disseminar a verdade, cada um de nós hoje, cristãos, somos pregoeiros da justiça. A nossa mensagem é o plano bendito de salvação, o evangelho, a boa notícia que dá vida a mortos. E devemos, enquanto estivermos aqui como arauto, anunciar a verdade de Deus a toda a humanidade, a todos os moradores do planeta Terra. Noé cumpriu a sua missão no tempo dele. Ele foi o pregoeiro da justiça naquele tempo muito remoto, nos primórdios. O pregoeiro da justiça hoje é você e eu. E temos uma mensagem, um conteúdo, falar sobre Jesus e toda a sua obra redentora. Ele morreu uma morte vicária em nosso lugar. Ele expiou os nossos pecados, quitou a dívida que tínhamos com Deus Pai. E hoje, em Cristo e somente nele, há vida eterna. Ele nos reconciliou com Deus Pai. E hoje, assim como Enoque, assim como Noé, andamos com Deus, desfrutamos de intimidade, comunhão, relacionamento com aquele que muito fez por cada um de nós, lá naquela cruz, naquela pequena colina, chamada Gólgota, lugar da caveira no Calvário, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. Irmãos, hoje estamos no Deus Santo, podemos falar com Ele, Ele nos ouve, Ele é um Deus que ouve, que vê, que atende, que intervém na história para nos abençoar. E assim como Noé, devemos também pregar a verdade de Deus a todos os moradores da terra. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Deus é um Deus de amor, e Ele é um Deus de justiça. O amor de Deus não exclui a sua ira, a sua indignação. O Deus irado contra o pecado, que vai trazer
toda a humanidade a juízo. Ele nos amou tanto que, ao contrário de nos matar, nos fulminar, ele abriu a porta, estabeleceu o caminho, estabeleceu a escada, e o caminho é o único caminho. A escada é a única escada. A porta é a única porta. Ele prometeu, ele enviou, e a porta está aberta. A porta é Cristo, o caminho é Cristo, a escada que liga a terra aos céus é Cristo, o acesso a Deus Pai é Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e nós. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição, o nosso Deus nos dando vida. Até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus, no próximo encontro, seguindo aqui o estudo na segunda epístola do nosso tão amado apóstolo Pedro, falaremos aqui então a partir do versículo 7. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede livremente, podermos falar do teu grande e imenso amor e anunciar o evangelho a todos os moradores da face da terra. Por favor, meu Deus, nos dê um dia abençoado na tua presença. Deus Santo, obrigado pela tua grande obra, meu Senhor, pela tua grande sabedoria em prover um meio de nos resgatar do mercado de escravo. Peço uma bênção especial por todos aqueles que estarão participando dessa exposição. E assim oro agradecido, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus.